Seja Deus. Abra sua Bíblia comigo aí no livro de Neemias, no capítulo 2. Lucas, acende para mim aqui, por favor. Aqui, do templo. Isso. Neemias 2. Nós vamos ler. Mas eu queria falar que o infantil voltou, hein, gente? Então, se você que está aqui com seu filho, você pode ir lá em cima, no culto, o pessoal está preparado para receber eles lá. Eu também queria lembrar você que essa semana tem PGM. Você que ainda não começou semana passada, os nossos PGMs voltaram com tudo e foi uma bênção de Deus. Amanhã já começa o PGM das mulheres, tem dos homens, dos jovens, dos adolescentes, dos casais. Então, depois me procure, acho que os papéis estão lá com os nomes ali, ó, ali atrás da mesinha, com os nomes dos líderes. Nos procure para você encaixar-se no PGM e participar essa semana. PGM é uma bênção e nós cremos nisso no nome de Jesus. Eu queria saber do Fernando, tem vaga ainda para o passeio da família, Fernando? Tem algumas vagas ainda do passeio da família, gente. Você que é família, não é família, é solteiro, é família espiritual. Nós vamos ter o nosso passeio no dia 14 de maio. Nós vamos para um sítio, passar o dia inteiro no sítio. Então, se você quiser fazer a sua inscrição, corra, porque nós temos vagas limitadas. Você procure o irmão Fernando e a Kátia, ou o Jadson e a Elisângela depois, para fazer a sua inscrição e pagar com mais tempo de antecedência, para todo mundo poder participar. Eu tenho certeza que vai ser um período muito abençoado ali, da gente de comunhão, de descanso e de ministração do Senhor. Antes de nós lermos o texto, eu queria saber se tem alguém nos visitando hoje. Se você estiver nos visitando, dá um sinalzinho com a sua mão, só para eu te identificar. Tem alguém? Não tem ninguém. Tem lá atrás? Opa! Sejam bem-vindos vocês aí, que Deus abençoe vocês. Tem 3 pessoas lá atrás, que sejam muito bem-vindos, viu? A igreja está sempre aberta para receber a vida de vocês. Nós vamos ler o texto de Neemias, capítulo 2. Neemias 2, nós vamos reler o texto da manhã e nós vamos passar para o texto da noite, que eu disse que seria sequencial. Diz assim: no mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, de servires o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado o quê? Triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser o quê? Do coração. Com muito medo. Eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como eu não estaria triste se o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está sobre as ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Senhor dos céus e respondi: se for do teu agrado, ó rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que me deixe ir à cidade onde estão os meus pais enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Versículo 6. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Eu marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar carta dos reis aos governadores de Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá, e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que eu irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus está sobre mim. Versículo 9. Com isso fui aos governadores dos Trans-Eufrates e lhe entreguei cartas do rei. Acompanhou uma escolta dos oficiais dos exércitos, dos cavaleiros que o rei enviou comigo. Versículo 10 diz: Sambalate, o Eronita e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Vamos fazer uma pausa. Que Deus abençoe essa palavra ao nosso coração. Depois a gente volta. Meus queridos irmãos, de manhã eu preguei uma mensagem bem rápida, bem simples, aonde eu falava que
em primeiro lugar, que todos nós temos momento de desânimo nas nossas vidas. Nós lemos aqui no versículo 2, no versículo 1, quer dizer, Neemias está dizendo que ele nunca tinha se entristecido diante da presença do rei. Ou seja, tudo tem uma primeira vez, né? E Neemias se entristece, é um momento de tristeza, um momento de desânimo, um momento de angústia, vamos dizer assim, e esse momento chega para todo mundo. E eu apliquei dizendo que nas nossas vidas nós temos momentos assim, momentos onde a gente não sabe o que fazer, momentos onde a gente simplesmente não quer participar de alguma coisa, momentos onde a gente simplesmente quer se isolar por não querer participar de nada o que diz respeito a ninguém. E o momento de desânimo acontece com todo mundo. Eu lembro que eu falei sobre Davi, que ficou desanimado, Elias, que ficou desanimado, e o próprio Jesus se sente desanimado, cansado e com medo diante a vitória da morte na cruz, mas ele se sente desanimado mesmo assim. Mas eu disse que para enfrentar esse desânimo, às vezes nós temos que tomar algumas decisões. E Neemias diz no versículo 2, na última parte aí, com muito medo, ele tomou uma decisão. Ele não sabia o que se enfrentaria na frente, ele não sabia se ele ia reconstruir a cidade, ele não sabia se ele ia dar uma palavra ao rei, o rei ia mandar matá-lo, ele não sabia se ele ia conseguir chegar lá, ele não sabia como as coisas estariam de fato, afinal ele tinha ouvido falar, mas com muito medo ele toma uma decisão de avançar. E em último lugar eu disse no versículo 5 que nós precisamos nos colocar à disposição daquilo que Deus quer reconstruir ou construir nas nossas vidas. Às vezes nós estamos com medo, estamos desanimados, mas Deus faz com que a gente possa crer naquilo que ainda é invisível aos nossos olhos. Eu creio nessa palavra. Deus tem falado comigo. E eu creio que isso também pode ser algo para a sua vida. Você crê que ainda aquilo que os seus olhos não veem, um dia pode acontecer pela fé? A fé é exatamente isso. O livro de Hebreus diz que, capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Foi pela fé que Abraão entregou seu filho, foi pela fé que Noé fez, e o texto vai depois dizendo. Nós precisamos entender que a Bíblia nos diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos avançar e pedir que uma montanha se mova de um lugar para o outro, porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais que está no meu coração, no seu coração, como diz o livro de Efésios. Mas eu queria continuar esse sermão com alguns outros pontos. E talvez esse seria o número 4, que ter fé e não ter um plano de ação não é o suficiente. Lê comigo o versículo 8 novamente. Diz assim: e também uma carta para Azap, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça o quê? Madeira, para as portas da cidadela, as portas do muro e a residência que eu vou ocupar. Quando Neemias chega para o rei, ele já chega com um plano de ação para ser executado. Quando Neemias vai adiante, ele já sabe exatamente aquilo que está o quê? Acontecendo. E eu queria, meus irmãos, nos lembrar de uma coisa que é muito simples. Às vezes nós não vivemos aquilo que Deus mesmo já quer para as nossas vidas, porque nós não caminhamos adiante e em frente aquilo que Deus está nos esperando. Às vezes a gente fica com tanto medo e com tanto receio, tão desanimado, que a gente não avança para ter uma vida transformadora. Eu vou dar um exemplo. Se você não fizer um plano na sua cabeça de ação, de ler a Bíblia, orar, de cantar, de ter louvor, de jejuar, deixa eu te falar uma coisa, você não vai fazer. Pastor, minha vida está muito enfraquecida espiritualmente. É claro, você não está colocando à disposição para aquilo que Deus quer fazer. Não, pastor, eu estou sim, eu estou aberto, mas você precisa ir atrás. A graça de Deus e a fé, ela não é contrária à ação das nossas vidas. A soberania divina e a ação dos homens, elas não são coisas contrapostas. Nós precisamos entender que para que a gente tenha sucesso em algumas coisas, é preciso ter um plano. Eu vou dar um exemplo. Aquela dietinha que você planejou no dia 31 de dezembro, você não começou até hoje. Sabe por que você não começou? Porque você não tinha um plano, não é verdade? Como é que você ia começar a dieta? Você não sabe fazer dieta para começar. Aí você fala assim, não, eu vou começar uma dieta dia primeiro. Mas quando você vai lá no nutricionista, você paga. No nome de Jesus, se você pagou e não foi, essa semana
Mas quando a gente vai lá, paga, tem um plano, a gente geralmente faz o quê? A gente vai mais longe. A gente vai adiante. O problema é que a gente quer vencer algumas coisas da nossa vida sem ir adiante. A gente quer vencer alguns males das nossas vidas, alguns pecados, sem ter um plano de ação. A gente simplesmente vai vivendo, esperando que o milagre aconteça, sentado debaixo de uma árvore. Eu ouvi uma pregação alguns dias atrás, a Clarice até ouviu comigo, que falava sobre o livro de 1 Samuel, capítulo 13 e 14, aonde Saul está sentado debaixo do pé de romã, enquanto Jonatas está na guerra, e Jonatas vai conquistar a terra. E o cara que estava pregando falou uma coisa que marcou muito ao meu coração. O pé de romã é o pé aonde se lembra da presença da terra santa e da colheita de Deus. Mas Saul estava sentado de pé, debaixo do pé. Enquanto Jonatas estava com fé, acreditando em ação que Deus usaria a sua vida. E isso me marcou muito, porque às vezes nós nos sentamos debaixo daquilo que é até a bênção de Deus, e a gente deixa de se mover para aquilo que Deus quer nos levar. A gente se senta naquilo que a gente já construiu. A gente se senta na bênção que nós recebemos. A gente se senta onde está o guarda-chuva de Deus e pensa assim, não, isso está ótimo, mas Deus tem algo a mais para fazer nas nossas vidas. Eu lembro do texto de Isaías que diz que, eis que eu estou fazendo o quê? Uma coisa nova. E às vezes a gente não quer viver o novo de Deus, porque simplesmente a gente se senta do pé de romã e descansa. E esquece que agora não é a hora de descansar, é a hora de levantar, dobrar as nossas camisetas, se colocar em posição de batalha e avançar para cima de um inimigo, mesmo que esse inimigo seja inesperado. Gente, a pandemia trouxe tantas coisas para nós, ruins, mas a pandemia também trouxe algumas coisas que a maioria dos profissionais liberais, como na minha casa tem um monte, meu pai é um, eles tiveram que se reinventar completamente. Por quê? Não dá para sentar debaixo do pé de romã e acreditar que Deus vai trazer a provisão simplesmente no corvo, igual Elias. É preciso subir o monte, é preciso ir à batalha, é preciso guerrear com as guerras deste mundo, porque as coisas estão acontecendo e se a gente não se mover através desse mover de Deus, as coisas não andam. Quer um exemplo muito bem claro disso? Vou contar 2 exemplos. Primeira coisa, porta de shopping. A porta só se abre se você chegar perto. A porta não abre se você ficar daqui, a porta de lá e falar, abre porta. Ela não abre. A porta se abre por um sensor onde você está chegando perto dela. Você vai em direção a ela e ela então se abre. E eu já disse aqui, uma vez, recém-chegado de Banheirim, tecnologia tremenda que tem lá, cheguei no shopping da Barra para lavar a mão. Eu pensei, não é possível. Não é possível que eu não vou conseguir lavar a mão. Falei, não é possível que eu não consigo. Porque eu não sabia onde estava a rosca da torneira. Não tinha. E eu ficava assim, meu Deus do céu, gente, como é que pode? Eu simplesmente decidi fingir de bobo. Dei 2 passos para trás, esperei alguém entrar, botei a mão na cintura, fiquei olhando. Falei, alguém vai lavar a mão nesse negócio aí. Não é possível que agora eu aprenda. Eu descobri que era um sensor que colocava a mão assim no outro lugar e a água caía. Mas para a água cair, precisava eu então estender o quê? A minha mão. Tem coisa na minha vida e na sua vida que só vai acontecer se você se colocar à disposição daquilo que Deus vai fazer. Tem coisa que você vai viver, experiência que Deus quer te promover, experiência que Deus quer agregar na sua vida e no seu coração, somente se você for adiante. Agora não é hora de se sentar debaixo da promessa de Deus. É hora de seguir em direção ao mar vermelho, mesmo não vendo o mar aberto, mas confiando que se Deus quiser, Ele abre. Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, com a nossa desânimo e o nosso medo na vida espiritual. A vida da igreja, em todas as formas, e quando eu digo igreja, eu digo nós, porque nós somos a igreja. Às vezes na minha vida e na sua vida, e até na nossa vida, a igreja aqui institucional, a gente não caminha para frente
porque a gente não se coloca à disposição de verdade daquilo que Deus quer fazer. A Bíblia diz que Deus nos dá uma vida em abundância, mas a gente se contenta com os pingos que caem de uma torneira enferrujada e acha que está tudo bem. Na verdade, Deus quer nos dar mais daquilo que nós já pensamos ou até que nós imaginamos. Que isso, pastor? Isso é palavra de... Não, isso é palavra bíblica, porque a Bíblia diz que nós podemos viver em abundância, porque nós já somos mais do que vencedores em quê? Em Cristo Jesus. Nós podemos caminhar em fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. É isso que moveu a igreja. A reforma protestante foi marcada por essa forma. Coisas que nós estamos vivendo hoje foi por causa desse versículo. O Abacuque diz que o justo viveria pela fé, ainda que a figueira não florescesse, não desse fruto na videira e nem na safra de azeitona, mas ele ainda continuaria confiando no Deus da sua salvação. Olha, eu posso andar até no vale da sombra da morte, mas eu tenho certeza que se eu andar no vale da sombra da morte, o Senhor vai estar comigo. Gente, é hora de seguir adiante, levantar as nossas cabeças, caminhar em direção ao futuro extraordinário que Deus quer para mim e para você. Isso é aquilo que a Bíblia nos diz, mas nós precisamos ter um plano de execução. Eu não sei qual é o plano que você precisa colocar em ação na sua vida, mas talvez hoje você precise acertar sua vida financeira, às vezes hoje você precisa acertar seu casamento, às vezes hoje você precisa acertar os seus estudos, mas isso você precisa sentar, colocar sua cabeça para funcionar e ter um plano adiante, porque Deus vai abençoar. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a última resposta vem de Deus. Mas nós podemos confiar no Senhor, entregar tudo a Ele, porque no mais Ele fará. A Bíblia também diz que é para consagrar os seus planos ao Senhor e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Vamos confiar com o nosso plano de ação. Vamos confiar que o plano que você tem, entregue ao Senhor, consagrado, Deus vai fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou pedimos. Quinta coisa, pensando na mensagem de amanhã. Quando você se coloca em posição de liderança, quando você se coloca em posição de seguir adiante, sempre aparecerá perseguições. Lê comigo o versículo 10. Sanbalate e Tobias ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no quê? No bem dos israelitas. Não é no bem financeiro, é na bondade, na misericórdia, na vida dos israelitas. Se tem uma coisa que eu aprendi desde muito cedo, é que sempre nós teremos oposições. Sempre nós teremos gente para dar uma palavra contrária. Sempre nós teremos gente para dar uma alfinetadinha. Sempre. Ô Jadson, cortou o cabelo bem baixinho, eu gostava quando era maior. E o Jadson nunca teve nem cabelo. Ele já teve um dia, né? Mas assim, faz tempo, Jadson. Pastor, o senhor comprou essa camisa e não comprou a outra? Comprei. Irmã Nancy, a irmã trocou de carro para esse e não para aquele outro. Sempre tem alguém que vai se opor a gente. O problema, e eu tenho muito que aprender e oro por isso, é que às vezes a gente recebe 30 palavras positivas, mas a gente recebe uma o quê? Negativa. E a gente se apega ao quê? É negativo. Quando a gente tem um plano de ação, sempre alguém vai falar. Deixa eu te falar uma coisa, quando você falar para alguém, sim, eu estou tentando emagrecer, saiba que essa pessoa vai tentar te desmoralizar. Saiba. Que isso, pastor? É verdade. A chance de você falar assim, nossa, estou tentando emagrecer, a pessoa fala assim, nossa, passou da hora. Até que enfim, ou simplesmente, você não consegue, é muito grande, porque parece uma coisa, mas as pessoas, gente, o tempo todo querem o quê? Alfinetar umas às outras, o tempo todo surgem oposições aos planos. Tem gente que tem planos maravilhosos, se fossem colocados para sempre, estariam milionários, mas não colocou porque algum dia alguém botou um empecilho e disse que não daria certo. O vencedor não é aquele que faz uma vez e consegue, resolve, tem sucesso, mas é aquele que persiste. Eu fico pensando, gente, um atleta de natação, de MMA, de basquete,
Quantas vezes esses camaradas treinam? Quantos treinos eles têm que fazer para cumprir aquela prova? Gente, pensa num atleta olímpico. O tanto que aquele camarada, o Bolt, por exemplo, vamos dar um exemplo do Bolt. O tanto que o Bolt já correu na vida dele, em quilometragem, eu não andei de carro. Mas a gente só vê o quê? A medalha. A gente só vê a última coisa, mas ele tinha um plano de ação. Qual era? Acordar cedo, não comer isso, não comer aquilo, não comer, treinar assim, treinar assado, treinar assim, treinar assado, treinar assim, treinar assado. Mas sempre, às vezes, chega alguém e fala assim, olha, você não pode isso. Você não tem condição de fazer isso. Você é muito incapaz para fazer aquilo. Olha, no nome de Jesus, repreenda essas pessoas, porque não existe nada que a gente não possa fazer. Deus nos deu inteligência, Deus nos deu boa vontade, Deus nos deu palavra dele para nós. Gente, não é nada que a nossa igreja não possa fazer. Nada. Ah, pastor, nós queremos fazer a construção do terreno. Não há nada que nós podemos fazer. Se a gente se levantar, cada um fazer a sua parte, vender isso, fazer aquilo, nós vamos estar com o terreno pronto, no nome de Jesus. É assim que funciona. Quando a gente se une para fazer, tem um plano, consagra ao Senhor e não fica ouvindo as vozes que o tempo todo vem falar na nossa cabeça, a gente vai adiante. Eu queria que você entendesse isso, esse princípio. Não ligue para as oposições que vão aparecer. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há o quê? A sabedoria. Se você estiver fazendo uma besteira muito grande, tiver todo mundo falando, com certeza você tem que ligar um alerta. Agora, essas alfinetadinhas, essas palavras que vêm do diabo para as nossas vidas, eu vou dar um exemplo bem claro, eu não queria dar, mas eu vou dar. Hoje é um dia marcante para mim, obviamente. Mas há 4 anos atrás, eu ouvi que eu não serviria para ser pastor nem de cachorro. E eu estou falando isso por quê? Porque o diabo lança palavras nas nossas vidas. Tem gente que chega para falar as coisas. Tem gente que chega para denegrir a vida da gente. Tem gente que não conhece a nossa história e quer tentar pisar na gente. Isso significa que as oposições... Realmente, eu confirmo a palavra que me deram. Para cachorro, realmente eu não sirvo. Se eu tiver que adestrar Rottweiler, fila, pitbull, vou ter dificuldade. Mas para fazer o que eu faço e para cumprir aquilo que eu sou chamado, não é que eu tenho capacidade, mas a Bíblia diz que Ele deu os pastores aos povos. Eu acredito naquilo que Deus me chamou. Se eu não acreditasse, eu parava com a palavra que eu recebi há 4 anos atrás. E eu quero dizer para você que do mesmo jeito que eu recebi essa palavra, e eu estou dando o meu exemplo bem claro, você deve ter recebido outros. Você vai escolher essa profissão mesmo? Isso não dá dinheiro, não. Você vai comprar aquela casa debaixo daquele lugar mesmo? Você vai... Gente, isso é todos os dias, todos os dias. O cara andava de bicicleta, estava emagrecendo sem parar, de tanto andar de bicicleta, aí ele compra um Siena igual o meu Sieninha indestrutível. Aí a pessoa vai e critica. Meu irmão, ele estava andando de bicicleta igual um louco. Ele estava passando aperto, Deus abençoou. Louvado seja Deus, você queria que ele chegasse aqui de BMW? Se ele chegasse de BMW, você ia falar assim, nossa, está de BMW, hein? Não tem nem onde morar e está de BMW. Por quê? Porque sempre aparecerá oposições. E principalmente aqueles que são bons planos. Não pare para escutar aquilo que as pessoas ficam dizendo, se não é a vontade de Deus para você. Tenha um relacionamento íntimo com Deus, escute a voz de Deus, confie nele e vá adiante. Quem me prometeu é fiel e justo para cumprir na minha vida. Acabou, eu não estou nem aí se o Jadson não gosta do meu cabelo, se o Vinícius diz que o meu cabelo é assim, se o Vinícius diz que eu tenho muito sotaque. Olha, mas Deus vai usar o sotaque, vai usar a falta de cabelo, Deus vai fazer aquilo que Ele quiser, porque Ele quer assim. Você precisa crer nisso. Outra coisa que você precisa crer, é preciso contar as pequenas vitórias. Lê comigo o versículo 18. É preciso contar as pequenas vitórias. Eu pulei lá para o 18. Vamos ler o 17 também. Olha, então eu lhe disse, venham. Vejam, a situação
É terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas. As suas portas foram destruídas pelo quê? Pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fique mais nessa situação o quê? Humilhante. Eu confesso que quando eu leio esse texto, eu imagino Neemias animado. Olha, gente, venham, vamos reconstruir, vamos fazer, nós não podemos deixar a cidade desse jeito. As portas estão queimadas, está tudo uma situação humilhante. Aí ele diz, olha, e eu contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei tinha me dito. Ele faz o quê para os seus liderados? Ele conta a vitória que Deus tinha lhe dado. Olha, sim, nós vamos começar o quê? A reconstrução. Quando você entende esse princípio de se alegrar com as pequenas vitórias, isso renova todo o seu ânimo e todo o seu ser. Eu não sei quantos aqui lideram pessoas no seu trabalho, no seu emprego, mas isso é uma coisa básica. Quando você diz para os seus liderados algumas pequenas vitórias, eles se alegram com você e fazem mais. Isso é simples. Na vida da igreja é a mesma coisa. Nós precisamos nos lembrar o quanto Deus já tem nos abençoado antes de viver aquilo que Deus nos dará lá na frente. Eu vou dar um exemplo. Dia 27 nós teremos batismos aqui de uns 8 adolescentes, né, Ariana? Se eu não me engano. Menos, 7, 8, 7. E depois eu preciso falar com você, porque mais um quer se batizar. Nós temos 3 a 4 famílias que querem ingressar na vida da igreja. Isso são pequenas vitórias? Não, isso são grandes vitórias. Mas por que eu estou comunicando? Porque você precisa entender que Deus já está fazendo. Deus já está se movendo entre nós. Teve PGM que começou semana passada com 12 pessoas. Teve um que nasceu, o primeiro encontro teve 16 pessoas. Dá para multiplicar 3 vezes. Sabe por que Deus faz? Porque a Bíblia diz que o Espírito foi derramado sobre a igreja de Jesus. E quando a igreja de Jesus se levanta para alguma ação baseada no Espírito, Deus abençoa. A ação das mulheres ontem aqui foi uma bênção. Foi uma bênção. Por que foi uma bênção? Porque as irmãs trabalharam? Sim. Porque as irmãs investiram? Sim. Mas não só isso, porque Deus quis e abençoou. Porque tem dia que parece que tudo dá errado. Mas Deus abençoou, foi uma bênção, teve um impacto, foi uma maravilha. Eu quero que você creia que a gente pode confiar nas bênçãos que Deus nos dá do dia a dia. Não espere só os grandes milagres, os grandes eventos, só o mar vermelho se abrir, só o sentar dentro da arca e soltar a pomba. Isso acontece? Acontece, louvado seja Deus, mas tem o pão de cada dia. Tem um milagre de você estar cansado, sobrecarregado, venha a mim que eu vos aliviarei. Tem um milagre de que nós podemos ter todas as coisas naquele que me fortalece, mesmo quando eu não tenho muita coisa, porque o apóstolo disse que aprendeu a viver com pouco e com muito. Nós também temos o milagre de Deus de todos os dias, da água da vida, do pão da vida, de ter um lugar para morar, de ter uma igreja para congregar, de ter um país livre para você vir na igreja. Isso são milagres todos os dias. Olha, meus irmãos, a pandemia está acabando. Eu vou falar de novo, porque nós oramos tanto, né? O pessoal pegar o time. A pandemia está acabando. Exatamente. Nós temos visto em alguns lugares, quase todos os lugares, a retirada das máscaras. As pessoas vacinadas não estão ficando doentes. Os hospitais cada vez mais vazios. E nós somos gratos ao Senhor por isso, porque nós oramos o tempo todo por isso. Teve uma época que nós estávamos orando para inventar-se alguma coisa. Aí inventaram a vacina. Aí teve uma época que nós estávamos orando para que acabasse. As coisas estão caminhando para isso. Eu li uma notícia que vão deixar, parece do Rio, de pandemia vai virar endemia, né? É até difícil falar que a Clarice está aqui, eu fico sempre com medo de falar uma besteira, e depois ela fala assim, amor, está falando besteira, aí pronto. Mas por quê? Porque as coisas estão acalmando. E nós temos que agradecer a Deus, porque dia após dia a misericórdia de Deus se renova nas nossas vidas. Toda manhã tem misericórdia do teu Senhor. Toda manhã tem pão da vida. Toda misericórdia, todo dia de manhã tem água da vida. Todo dia de manhã tem cuidado, tem provisão. Deus continua cuidando do seu povo. Nós podemos agradecer a Deus. Nós precisamos celebrar as pequenas vitórias. Em último lugar, algumas oposições sempre são feitas
com ameaças de problemas maiores e às vezes em tom de ironia. Lê comigo o versículo 19. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam da bênção, o que eles fizeram? Zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Você já recebeu uma grande bênção e depois alguém vem em tom de ironia te perguntar alguma coisa? Nós vamos cada vez mais avançar a respeito do terreno. E em 2 dias e meio nós já avançamos muito, louvado seja Deus. Se você chegar ali de dia e olhar, você pensa assim: gente, o que aconteceu aqui? Mas daqui a pouco as coisas vão se mexendo, né, Washington? Mexe daqui, mexe dali. Aí daqui a pouco começa: mas vamos fazer isso? Mas vamos colocar esse caminhão aqui? Mas isso tinha que ser lá não sei onde. Não sei. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Até nas grandes vitórias, que deveriam ser consideradas grandes vitórias, aparece gente para problematizar com ironia a bênção de Deus. Às vezes Deus quer abençoar a vida da gente e nós não somos abençoados, sabe por quê? Porque o tempo todo nós somos irônicos, o tempo todo nós temos personalidade forte, o tempo todo a gente critica os outros. Deixa eu te falar, meu irmão, tira essa dureza do seu coração no nome de Jesus. Perceba que Deus está se movendo entre nós. Olhe para Cristo confiante naquilo que Ele ainda vai fazer na minha e na sua vida, e acredite que Deus pode fazer mais, infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu queria terminar essa mensagem de hoje te lembrando de uma coisa: oposição sempre vai existir, vitórias sempre vão acontecer, você precisa ter um plano de ação, você precisa se colocar à disposição daquilo que Deus quer para você e para mim. Mas deixa eu te falar uma coisa: nós precisamos do Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e suficiente Salvador. Se o Senhor não for o guia das nossas vidas, nada vai nos adiantar. Se o Senhor não for por nós, a Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz que todos os dias tem um leão ao nosso redor, procurando alguém possa o quê? Tragar. Todo dia. Todo dia a gente tem uma luta. Todo dia a gente tem uma batalha. Deixa eu te contar uma coisa: amanhã vai ter batalha e luta, hein? Segunda-feira, amanhã. Que isso, pastor? É verdade. Amanhã tem batalha. Amanhã tem batalha em tom de ironia. Tem alguém que vai tentar lançar uma palavra sobre a sua vida amanhã. Tem alguém que vai tentar fazer algo que você não goste. Às vezes tem um livramento de Deus. Vou contar um livramento aqui que eu não contei ainda. Sexta-feira foi dia, né? Nossa obra aqui, a gente teve vários contratempos. Saí daqui já cansado, estressado. Cheguei para entrar na Dutra, uma carreta dessas maiozonas aí, que eu não sei nem dizer o nome. Eu paradinho no engarrafamento, ela decidiu por bem bater no meu carro. A bitelona, bonitona. E ela bateu de um modo que eu saí sendo arrastado pela carreta, senhor. E eu não sabia muito bem o que estava acontecendo. Na hora que eu olhei para trás, vi o Transformers, aquele bicho enorme me levando. Falei: meu pai eterno, acabou com o meu carro. Treco desse tamanho. Eu saí meio desnorteado, por quê? Eu não sei quem está dentro da carreta. Vou falar o quê? Eu pensei, se tiver tudo quebrado, como é que eu vou dizer para o cara que, ó, está tudo quebrado, você tem que fazer alguma coisa? Eu não sei. Não sabia o que eu ia fazer. Saí do carro, já pedindo a Deus, falei: Senhor, meu Deus. Eu olhei para o Sieninha indestrutível. O bicho não tinha um arranhão. Não tinha um arranhão. Eu falei: não estou acreditando. Até dei umas... para ver se cai alguma coisa. O bicho não tinha um arranhão. Eu olhei para mim e falei: estou inteiro. Eu fiquei ligado para eu não ser esmagado na frente. Não fui. O cara da carreta abriu a janela, olhou para minha cara, eu fiz o sinal de joia, entrei dentro do carro e fui embora. Meio trêmulo, mas fui. Podia ter brigado, para quê? E aconteceu. Eu ia falar: ô, você bateu no meu carro. Ele viu. Ele não bateu por querer também. Mas o que eu quero dizer é que Deus cuida da gente. Não só quando as carretas atropelam a gente, que eu acho que eu fiquei no ponto cego e ele saiu me levando.
Mas Deus cuida da gente quando Ele provém para nós uma família, quando Ele provém para nós uma casa. Deus cuida da gente quando Ele provém o pão da vida e a água da vida. Deus cuida da gente quando Jesus morre em nosso favor e por isso nós podemos crer que nós somos salvos. Deus cuida da gente quando Ele nos dá mais do que a gente merece. Eu tenho recebido dos irmãos mais do que eu mereço, eu tenho certeza disso. Mas a maior bênção que eu já recebi foi o poder de Jesus naquela cruz. Foi por causa daquilo tudo lá, daquele 2020 anos atrás, 22, da morte de Jesus, na ressurreição, que nós estamos aqui hoje. Eu não sei aonde você estava antes de ser encontrado por Jesus. Eu não conheço o seu passado. Eu não sei se a sua vida era uma bagunça. Eu não sei o que você fazia. Eu não sei o que você já aprontou. Mas eu sei que Deus transformou a sua história. Deus mudou o seu coração. E aqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo, Deus assim o fará. Porque Jesus está à porta e Ele bate. E aquele que ouvir a voz, abrir a porta, Ele faz o quê? Ele entra. Ele ceia conosco. E Ele muda a nossa história.